Então, queridos irmãos, boa noite, graça e paz a todos e todas. Nesse momento nós iniciamos nosso estudo. Esse estudo está na reta final e muito importante e solene para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos estudando a série Os Últimos Acontecimentos antes da volta de Jesus. Então, isso quer dizer que antes da volta de Cristo, que é o tempo que estamos vivendo, já está acontecendo algumas coisas e vai acontecer ainda outras coisas, principalmente essa que nós vamos ver agora, as 7 últimas pragas, né, que é o juízo de Deus. Conosco está o missionário Jordão Santos. Obrigada, Jordão, por aceitar o convite e está conosco aqui, passando essa mensagem tão importante. Que o Espírito Santo te guie. Com você a palavra. Olá, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor esta noite. E como foi falado pela irmã Alexandra, nós vamos estudar um assunto de suma importância, que tem a ver com a nossa posição profética aqui neste mundo. Este é um assunto que ele é abordado de uma forma didática. As 7 últimas pragas do juízo de Deus. Bem, com as 7 pragas se consuma a ira de Deus. Interessante que, quando nós analisamos o caráter de Deus, nós vemos que muitas pessoas têm na sua mente que Deus, ele é amor, é bondade, é misericordioso, é compassivo, é longânimo para com as pessoas. E isto é uma verdade. Deus, ele é muito misericordioso para com cada um de nós, independente da pessoa ter religião ou não. Mas, além de Deus, ele ter essa característica do amor, Deus, ele também é justiça. Então, Deus ama o pecador, porém, ele abomina o pecado. Então, há essa diferença. Deus, ele ama a gente porque nós precisamos do amor de Deus em nossa vida. Nós somos pecadores, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser salvos do pecado. E é por isso que Deus nos ama. Mas Deus também, ele não tem por inocente o culpado. Então, as 7 pragas se consome a ira de Deus sobre os habitantes da terra que rejeitaram a salvação. Então, hoje nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça é o tempo da oportunidade. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que as pessoas que não conhecem a Jesus se arrependam dos seus pecados e agora passam a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, as 7 pragas, elas irão ser derramadas quando a porta da graça se fechar e todo o caso for decidido. Então, não haverá mais uma segunda chance. A segunda chance é nos dada agora, hoje. Hoje é o tempo da salvação. Então, com as 7 pragas, Deus, ele vai mostrar ao mundo, ao universo, aos anjos, que ele é um Deus justo. E que essa é uma consequência da ação dos homens e das mulheres que rejeitaram a salvação, rejeitaram a oportunidade de se salvarem. Diz aqui o pensamento inspirado no livro Primeiros Escritos, na página 36 e 37. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfurecem os ímpios contra os justos, pois pensavam que nos havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, que fez com que estes
clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram. Então nós vemos aqui na cronologia profética quando é que as pragas começarão a cair. Quando Jesus terminar o seu trabalho no santuário celestial. Agora surge a pergunta: sobre quem cairão as pragas? As pragas, elas vão atingir as pessoas que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo, os adoradores da besta e da sua imagem. Sobre aquele que recebeu a marca da besta. Hoje nós sabemos que ninguém ainda recebeu a marca da besta, porque o decreto dominical, ele ainda não foi promulgado. Então, quando a lei de Deus for invalidada, aí sim, as pessoas terão conhecimento amplamente do sábado e tomarão uma decisão de forma inteligente, porque o sábado, hoje, ele é uma prova de teste. E a irmã Ellen G. White, ela fala no livro Grande Conflito que a questão entre o sábado e o domingo é como se fosse a pedra do toque da lealdade. Então, hoje, ninguém recebeu a marca da besta. Mas quando o decreto dominical sair, as pessoas terão que tomar a sua decisão. E aqueles que, infelizmente, aceitarem o falso dia de adoração, receberão, então, as pragas. Especialmente a primeira praga, que é uma chaga má e maligna, que vai recair sobre os portadores da marca da besta. Os falsos pastores, os falsos cristãos, receberão, então, este flagelo. A primeira praga, diz a Bíblia, são úlceras malignas e perniciosas sobre a terra e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Interessante que, assim como as 10 pragas do Egito foram literais, essas 7 pragas, elas também são literais. Os anjos que são encarregados de enviar esses flagelos, eles têm essa missão de juízo. E as taças que são representadas na expressão profética é simbólica. Não são taças literais que têm ali um conteúdo químico que é lançado para atingir os habitantes da terra, mas as pragas, as consequências desses juízos são literais, assim como foi as 10 pragas do Egito. E na época, quando os egípcios foram afligidos pelas 10 pragas, houve também a praga da úlcera. E no texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 27, diz que o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. Então, essas pragas que serão derramadas sobre o mundo impenitente são pragas inéditas. Então, nem a medicina vai ser capaz de deter. Não vai haver antídoto, não vai haver cura, não vai haver vacina, porque são pragas que não podem ser detidas, não podem ser barradas. Das 7 pragas, 6 delas são elementos da natureza. E uma, que é a 6ª, é lutas políticas. Então, esta primeira praga, que é uma chaga má e maligna, ela vai infligir muitas pessoas, especialmente aqueles que têm a marca da besta. E Zacarias, no capítulo 14, versículo 12, fazendo um comentário, uma alusão a este acontecimento, ele diz que esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá
dentro de suas bocas. A pessoa vai ver, a olho nu, cenas terríveis. A pessoa vai estar andando e os olhos vão apodrecer. A língua vai cair da boca. Então, essa é uma praga inédita, uma praga de uma chaga má e maligna. O espírito de profecia, no livro Primeiros Escritos, na página 281, diz o seguinte: a serva do Senhor: as pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando, outros se precipitavam para o povo de Deus e pediam que lhes ensinasse como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita, arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores e dada a última advertência. O profeta Amós, em visões proféticas, no capítulo 8, ele vai falar que chegará um tempo em que haverá fome e sede na terra, e vai ser por essa ocasião, por ocasião das 7 pragas. As pessoas terão fome, não de pão, mas fome da palavra de Deus. Terão sede, mas não de água. E elas vão procurar de um lado para o outro alguém que lhe explique a verdade, alguém que lhe mostre uma saída, que lhe mostre uma solução, mas infelizmente será tarde demais. Pois a porta da graça já se fechou. E agora eles vão amaldiçoar a Deus, vão culpar os justos que estarão aqui sobre a terra e passarão por esse tempo de angústia protegidos por Deus, pois eles têm o abrigo, a proteção de Deus, o selo do Deus vivo. Os falsos profetas que enganaram as pessoas, que pregaram mentiras, distorceram o evangelho da salvação, dizendo que a lei de Deus foi abolida, eles também serão vítimas, serão atingidos por essa primeira praga, pois eles enganaram as pessoas, fazendo grandes sinais, grandes prodígios, profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios, fazendo muitos milagres para enganar, se possível, os próprios escolhidos. É como diz a Bíblia lá em Tiago 2,10, que aquele que guarda toda a lei, mas se tropeçar em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Então não adianta guardar 9 mandamentos, mas não guardar um mandamento do sábado, pois a pessoa se torna culpada. E hoje a gente vê que há uma disputa em torno da questão da guarda do sábado, se é ou não o dia do Senhor. E existem muitas evidências na Bíblia que provam, por A mais B, que o sábado é o dia do Senhor. Mas, infelizmente, a maioria da teologia popular dos evangélicos rejeitam a verdade do sábado. Dizem que a lei foi abolida, que o sábado é do tempo de Moisés, que o sábado é do Antigo Testamento. Então, por causa disso, muitos desses professos cristãos ficarão de fora dos céus. Pois Deus vai dizer: olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é pecado. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Esses falsos profetas, falsos apóstolos, fingem ser o que não são, para enganar os sinceros, os humildes, os mais simples. Mas a Bíblia diz que esses sinceros que estão nessas igrejas caídas ouvirão o chamado: sai dela, povo meu, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Deus tem um povo nessas igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, elas sairão de lá e se unirão ao remanescente. Foi isso que a irmã escreveu no livro Primeiros Escritos, na página 261. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas,
Ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. E todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado do remanescente. Então, nós vemos aí 3 classes de religiosos: os adventistas nominais, as igrejas caídas e a igreja remanescente, o povo de Deus. Então, hoje é feito o chamado: sai dela, povo meu. Diz mais a Bíblia, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Os sacerdotes desobedecem à minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras. E não respeitam o sábado. Então, os falsos pastores pisam na lei de Deus, dizendo que o sábado foi abolido. Pregam a prosperidade, pregam uma vida boa aqui nesta terra, como se não existisse o paraíso. Fazem comércio da fé das pessoas. Por isso, eles serão atingidos por essa primeira praga, uma chaga má e maligna. Então, nós vamos adiante agora para a segunda praga. A segunda praga é interessante porque diz que o mar vai se tornar em sangue como de morto. Morrerá todo ser vivente que há no mar. Hoje o mar é um importante meio de navegação para o comércio nacional e internacional. Imagine o colapso econômico que vai ser quando o mar for atingido por esta praga. O mar se tornar em sangue. Todos os seres viventes marinhos serão mortos. Interessante que existe um misticismo com relação ao mar, o espírito dos 7 mares, e também existe a deusa do mar, aqui no Brasil, Iemanjá, e ela é venerada, ela é cultuada. Então, muitos pecados graves, terríveis, são cometidos no mar. Existe muita idolatria. E é por isso que esta praga vai ser destinada ao mar. Porque as pessoas estão cometendo atos idólatras. E Deus não aceita isso. Olha só, o mar se tornando em sangue. Não somente o mar, mas os rios, as fontes das águas, da qual nós utilizamos água potável para beber, um recurso muito rico, mas infelizmente as águas, tanto do mar quanto dos rios, serão afetados por esta terrível praga. Os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Imagine a pessoa estando na sua casa e vai abrir a torneira ali para preparar algum caldo, alguma sopa, e na hora que ele abre a torneira, ao invés de sair a água, sai sangue. Então é uma cena muito espantosa. E outro detalhe importante, essas pragas, elas não são universais, elas são acumulativas. Muitos dos que passaram pela primeira praga, passarão pela segunda, pela terceira, pela quarta praga. Então as pragas, elas não são universais. A quarta praga, ela vai cair sobre o sol. O sol é algo muito importante hoje para a vida da humanidade. E a profecia diz que o sol vai aquecer 7 vezes mais e queimar os homens com fogo. Os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus. Hoje, nós sabemos que cada tempo que passa, cada ano que passa, o sol fica mais quente. Chega a 43 graus, 50 graus. Tem pessoas que não suportam o calor do sol, porque fica muito quente e acaba morrendo. Mas, como diz a profecia, o sol vai ficar ainda mais quente do que está agora, em nosso tempo.
Mas você sabe por que que o sol vai ficar mais quente? Por que que esta praga atinge especialmente o sol? Veja o que diz a Bíblia. Olha só, Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 16, descreve este acontecimento, onde ele vê um grupo de pessoas adorando o sol. E hoje nós sabemos que o domingo, dia do sol, de ele sole. Agora mais para O venerável Deus Sol. As pessoas adoram Deus Sol, veneram o Deus Sol. Irmã Celia Gomes, desligue seu microfone, por favor. Vai atingir o sol. Ixi, misericórdia. O texto, depois, ele levou para o pátio interno do templo, ali perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor. Diz que havia uns 25 homens que estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até ao chão, fazendo o quê? Adorando o sol nascente. Então, o sol é adorado desde a antiguidade. Nós temos evidências tanto bíblica quanto histórica. Então, é por isso que esta praga ela vai ser destinada ao sol, porque hoje o sol é venerado, hoje o sol é adorado. Domingo é o dia do sol, que veio do paganismo e foi implementado pelo catolicismo romano apostólico. E hoje, muitas igrejas seguem adorando o falso dia de adoração, o dia do Deus Sol, que é o domingo. Nós temos aqui um exemplo de um elemento que é utilizado no culto católico. Esse elemento é chamado de ostensório, que é o símbolo do sol. Então, aqui é uma representatividade desse elemento solar. Então, veja como o paganismo está misturado com o cristianismo. E as pessoas estão sendo enganadas constantemente e muitas delas serão pegas de surpresa, pois estão rejeitando a verdade de Deus. E Deus vai cobrar de cada uma dessas pessoas que ouvem, mas não querem praticar a verdade da palavra de Deus. Nós temos agora aqui a quinta praga. Olha só, a quinta praga, ela é destinada sobre o trono da besta. Nós que estudamos a profecia, temos que nos posicionar. Não podemos ter medo de nos posicionar, nós temos que ter coragem. E estudando a profecia com a história, nós sabemos que a primeira besta é o poder papal. E no ano de 1798 foi feita uma ferida de morte sobre a cabeça do papado. Interessante que esta ferida, como diz Apocalipse, capítulo 13, seria curada, e foi curada realmente, pois no ano de 1800, um novo Papa foi eleito, mas até então o poder do papado tinha sido limitado, pois nós sabemos que durante o período profético, conhecido como os 1260 anos de perseguição, onde a Igreja Católica Romana vivenciou o período denominado como o período da Idade das Trevas, que é um termo usado para a Idade Média, a Inquisição, a perseguição, tortura, julgamentos. Pessoas que viviam o Evangelho de Deus foram julgadas, condenadas, lançadas na fogueira da Inquisição, foram condenadas como hereges. A palavra de Deus foi queimada. Então, esse foi um tempo muito sombrio, aonde o papado tinha tanto o poder civil quanto o poder religioso nas mãos. Mas quando foi feita a ferida de morte, no ano de 1798, pelo general francês Berthier,
Aí o poder, então, civil foi tirado, só ficou o poder religioso. Mas agora, a segunda besta do Apocalipse, que é o protestantismo apostatado e os Estados Unidos da América do Norte, vai dar poder novamente à primeira besta, porque a segunda besta leva os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. É feita uma imagem por meio do ecumenismo, que é a união das igrejas. Hoje se discute muito a criação de uma religião mundial, uma religião única, que não tem diferenças doutrinárias. E o papado está na frente, conduzindo este plano. Então, no ano de 1929, o papado recebeu o Estado do Vaticano e ficou conhecido como ali o trono da besta. E diz a profecia que este reino se tornará em trevas, os homens remorderão a língua por causa da dor que sentirão. Blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão. Então, nós vemos aqui que as pessoas continuarão blasfemando contra Deus. Agora, olha só que interessante. Veja só. Preste muita atenção nisso daqui. Isso aqui é um detalhe importante. Você sabe por quê que os homens remorderão a língua por causa da dor que sentirão? É porque, irmãos e irmãs, foi com a língua que eles, os líderes religiosos, distorceram o evangelho e ensinaram falsas filosofias. Foi com a língua que eles enganaram o povo. E é por isso que eles remorderão a sua língua, por causa da dor que sentirão. Porque foi com a boca, com a língua que eles falaram, enganaram, como diz a profecia, o vinho misturado, as falsas doutrinas, falsas heresias, imortalidade da alma, a guarda do domingo, o purgatório, a adoração de imagens. Então, essas doutrinas falsas fez com que as pessoas se sentissem enganadas. E quando elas descobrirem a verdade dos fatos, elas odiarão esses falsos pastores e vão culpá-los. Olha, nós estamos perdidos por causa de você, que nos ensinou de forma errada, distorcendo a palavra de Deus. Então é por isso que eles remorderão a língua por causa da dor que sentirão e blasfemarão o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão. Bem, aqui está, para todo mundo ver, o trono da besta. Então, as trevas que cobrirão os habitantes da terra são as trevas espirituais. As trevas espirituais. E agora nós vemos o andamento da sexta praga. A sexta praga é sobre o rio Eufrates. O secamento do rio Eufrates, ele é simbólico, representa o fim do Império Turco, em 1922. Porque, até então, nessa ocasião, os rios literais, eles foram todos secados por causa da quarta praga. Então, o próprio rio Eufrates também vai estar seco. E isso é simbólico, o secamento do rio Eufrates. E aqui fala dos 3 espíritos imundos. Quem são esses 3 espíritos imundos, semelhante a rãs? Bem, o dragão representa o espiritismo moderno, a besta representa o catolicismo, o falso profeta representa o protestantismo apostatado. Então, juntando os 3 e colocando no mesmo saco, dá a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esses 3 espíritos imundos diz que sairão aos reis da terra para enganar, para juntar, para guerrear contra o povo de Deus. E diz que o Armagedon, que é uma guerra literal, porque a sexta praga, ela é a única que não é um elemento da natureza.
que representa lutas políticas. Então, a guerra do Armagedon, ela não é uma guerra espiritual. Vai ser travada no vale de Josafá. É uma guerra literal, o Armagedon. Então, nós vemos aqui esses 3 espíritos imundos, e eles já estão atuando. Os reis da terra são os governantes, os presidentes, os prefeitos. Hoje a gente vê que há uma tendência muito forte sobre a guarda do domingo. Existem hoje muitos projetos de leis que são aprovados no parlamento, que visam colocar o domingo como o dia de guarda. Então, esses 3 espíritos imundos, eles já estão atuando nos bastidores. E nós temos que saber o que está acontecendo por meio da profecia, para que a gente também não seja enganado. E por fim nós chegamos então na 7ª praga. 7ª praga, sobre o ar. Ouve-se uma voz dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Acontecerá um grande terremoto como nunca houve. Então aqui nós vemos chuva de pedras na 7ª praga. Deus, ele não vai permitir, irmãos, a destruição de seu povo. Nesse tempo ocorre a ressurreição especial. Essas grandes pedras de Saraiva destroem as cidades da terra, os grandes monumentos suntuosos que foram construídos serão derrubados. E no fim da 7ª praga ocorre a segunda vinda de Cristo. E os ímpios que sobreviveram a essas calamidades não suportarão a sua presença. Já os justos vão regozijar-se, vão ficar alegres com a vinda de Cristo. Então, é por essa ocasião que Jesus ele vai voltar para buscar o seu povo, pois nós saímos vitoriosos, fomos protegidos por Deus, e agora seremos levados, então, para os céus. Diz aqui o Espírito de Profecia no livro O Grande Conflito, na página 636. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. Alguns irmãos estavam em prisões, estavam nas cavernas, porque foram perseguidos, saiu um decreto de morte, e alguns, por causa da sua fé, estavam em prisões. Mas nenhum dano aconteceu, porque Deus vai intervir para que nada aconteça com os servos de Deus. E é à meia-noite que Deus vai manifestar o seu poder. Por que a meia-noite? É porque a meia-noite hoje é conhecida no mundo como a marcação do começo de um dia. Totalmente errado a contagem bíblica. A meia-noite não é a forma correta de iniciar o dia. Nós sabemos que a Bíblia apresenta o início do dia no começo do pôr do sol. Então, o livramento do povo de Deus vai ser à meia-noite. O sol vai aparecer resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como som de muitas águas, dizendo: está feito. Quem escapará das pragas? Os vencedores da besta e da sua imagem. Aqueles que receberam o selo do Deus vivo. O sábado é o selo do Deus vivo, é o abrigo que vai nos proteger dessas pragas. Os que amam e obedecem os mandamentos de Deus. Uma promessa é dedicada àqueles que são fiéis a Deus. Os cristãos vão habitar nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado.
as suas águas serão certas, os teus olhos verão o Rei dos Reis. Isaías capítulo 33, versículos 16 e 17. Irmãos, queridos amigos e ouvintes, saiba de uma coisa: não haverá outra oportunidade para os que agora recusam a graça. Hoje é o tempo da gente buscar a nossa salvação, de buscar uma comunhão mais profunda com Deus, de nos preparar para a breve volta de Jesus, porque a história deste mundo está chegando ao final. Esse mundo aqui não vai ser para sempre. Eu e você precisamos nos preparar, precisamos colocar nossa vida em ordem, precisamos nos livrar de todo embaraço que atrapalha uma vida santificada para com Deus. Devemos orar mais, devemos ler mais a Bíblia. É tempo da gente lutar pela nossa salvação, a salvação individual. Você tem que buscar a salvação, e a salvação é de graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Você tem que aceitar Jesus, andar em obediência aos seus mandamentos, viver uma vida de santificação com Deus, para que no final da jornada, aquele que perseverar até o fim, esse é que receberá a coroa da salvação. Que possamos fazer mais firme a nossa vocação, pois nós somos os reformadores desta última geração. Temos uma mensagem inigualável, uma mensagem de vida ou morte que deve ser proclamada a todo mundo, apelando para que essas pessoas que estão sendo enganadas abram seus olhos para a verdade presente, pois o tempo do selamento está terminando. O tempo do selamento é muito curto. Em breve, todos os casos estarão decididos. Que o meu caso e o seu caso possa ser decidido para a salvação. Que possamos receber, então, a coroa da vida eterna quando Jesus voltar. E o poder da escolha é o poder que nós temos. Que possamos escolher a vida com Jesus, pois a verdadeira felicidade só pode ser encontrada com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, em nome de Jesus. Amém.